gloriosa de fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Eu ouvi falar de profeta tão glorioso, de fiel tesouro para minha alma. O Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, o Deus dos profetas, de geração em geração envia os seus profetas para a terra. E na Bíblia há a promessa de Jesus Cristo para ele enviar os seus profetas. Mateus capítulo 23, versículo 34, Jesus Cristo disse: eis que envio-vos profetas. Lucas 11:49, Jesus Cristo disse: enviarei-vos profetas. Mateus 10:41, Jesus Cristo disse que a salvação deve receber um profeta. Deus, em seu grande amor, Deus, em sua grande bondade, Deus, em sua grande misericórdia, nos enviou o profeta Cacô Filipe para a salvação dos filhos de Deus. Cacô Filipe, um profeta assim como os profetas da Bíblia, aquele que tem a revelação de Jesus Cristo para ser pregada no nosso tempo. Cacô Filipe, o profeta que tem a chave do céu, a mesma chave do céu que um dia estava com Jesus, e Jesus deu para Pedro em Mateus capítulo 16. A mesma chave do céu que estava com Pedro foi passada para Paulo, depois passada para Irineu de Lyon. A chave do céu foi passada de geração em geração, de profeta em profeta. E para o nosso tempo, a chave do céu está com um negro africano chamado Cacô Filipe. Se a chave do céu estava com Jesus no ano 33, ninguém poderia ser salvo a não ser que passasse por Jesus. Ninguém pode entrar no céu a não ser que passe por aquele que tem a chave. Jesus de Nazaré tinha a chave do céu no seu tempo. Mateus capítulo 16, Jesus deu a chave do céu para Pedro. Ninguém poderia ser salvo a não ser que passasse por aquele que tinha a chave, que era Pedro. Depois desta chave do céu passa para Paulo, e ninguém poderia ser salvo a não ser que ele acreditasse em Paulo. Atos 13:48 diz que todos aqueles que eram predestinados para a salvação acreditaram nas palavras de Paulo. Mas a chave do céu hoje para o nosso tempo deve estar com o homem vivo, deve estar com o profeta. E o profeta de Deus hoje chama-se Cacô Filipe. Um negro africano é o profeta de Deus para todos os habitantes da terra. Não importa a sua grandeza ou a sua pobreza sobre a terra, Deus enviou para você o profeta Cacô Filipe. Mateus capítulo 23, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Lucas 11:49, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. E para o nosso tempo, Deus nos enviou o profeta Cacô Filipe. Há sobre a terra um poderoso profeta chamado Cacô Filipe.
que tem uma mensagem de salvação para todos os habitantes da terra. Não importa a sua religião, não importa a sua igreja, não importa a sua fé, não importa a sua cultura. Deus, em sua soberania, enviou um profeta para todos os habitantes da terra. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão no Brasil, no estado do Pará, na cidade de São Félix do Xingu, para fazer saber a todos os moradores dessa cidade que Deus fala no presente por meio de um profeta. E desta vez o profeta de Deus chama-se Cacô Filipe. O profeta de Deus para o nosso tempo não é um branco da Europa, não é um amarelo da Ásia, não é um vermelho da América, mas o profeta de Deus para o nosso tempo é um negro africano chamado Cacô Filipe. Em cada geração, Deus vivo envia um profeta para a terra. Há promessas na Bíblia para Deus enviar os seus profetas. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Para o nosso tempo, Deus cumpriu também as suas promessas de enviar profetas. E há um poderoso profeta sobre a terra, que tem as palavras de vida eterna. O profeta de todos os brasileiros, o profeta de todos os americanos, o profeta de todos os judeus, o profeta de todos os árabes, o profeta de todos os moradores da terra é um negro africano chamado Cacô Filipe. Você deve saber que Deus não fala por meio das igrejas. Deus não salva por meio das igrejas. Deus não salva por meio dos livros sagrados. Mas Deus salva por meio de um profeta vivo sobre a terra. Em cada geração, Deus tem um profeta sobre a terra. E para o nosso tempo, Deus tem o profeta Cacô Filipe. Se você é um filho de Deus, se você ama Deus e está em busca de salvação, você deve procurar pelo profeta vivo do seu tempo. Os pastores das igrejas ensinam você a procurar pelos profetas mortos da Bíblia. Você não pode falar com os profetas mortos da Bíblia. Você hoje não pode falar com Noé. Você não pode falar com Moisés. Você não pode falar com Isaías ou Jeremias. Não há um único profeta da Bíblia que você possa falar hoje. Mas se Deus tem alguma coisa para dizer à humanidade, Ele deve ter um profeta vivo sobre a terra. Por que que Deus não pode ter um profeta sobre a terra? Por que que os padres e pastores não querem um profeta? Por que que a humanidade não quer um profeta? Você não pode limitar Deus em uma igreja. Você não pode trancar Deus dentro de um livro sagrado. Deus é muito grande para estar preso dentro das igrejas católicas. Deus é muito grande para estar preso dentro das igrejas protestantes. Deus não pode estar preso dentro de uma igreja. Deus não é Deus de nenhuma igreja sobre a terra. Será que os padres podem me mostrar um único versículo na Bíblia onde Jesus Cristo prometeu enviar igrejas? Aonde é que está o versículo na Bíblia que promete a igreja católica? Será que os pastores protestantes podem mostrar na Bíblia um único versículo que Jesus Cristo prometeu enviar às igrejas protestantes? Eu, Deutamar Costa, discípulo do profeta Cacô Filipe, desafio os padres e pastores mostrarem um único versículo na Bíblia aonde Jesus Cristo prometeu enviar suas igrejas para a terra.
Não existe na Bíblia nenhum versículo que promete uma igreja. Se Jesus Cristo não prometeu enviar igrejas para a terra, de onde é que veio todas essas igrejas que você vê? Se não foi Jesus Cristo quem prometeu enviar as igrejas, por que há tantas igrejas sobre a terra? Esta é a pergunta que os padres e pastores deveriam responder. Esta é a pergunta que os líderes religiosos deveriam responder. Deus não prometeu enviar igrejas para a terra, mas homens ambiciosos, homens interesseiros viram que a vida é dura, viram que falta emprego, e eles descobriram que pregando a Bíblia e construindo igrejas, eles ficariam ricos sobre a terra. Padres e pastores constroem as suas igrejas com os dízimos e ofertas do povo. Padres e pastores constroem os seus impérios sobre a terra com os dízimos e ofertas do povo. Deus não está em nenhuma igreja. Deus não é Deus das igrejas e das religiões, mas Deus é Deus do seu profeta vivo. Aonde é que está o profeta de Deus para o nosso tempo? Os padres dizem que Deus não tem profeta. Os pastores dizem que Deus não tem profeta. Por que os padres e pastores não querem que Deus tenha um profeta? Porque eles querem continuar sendo reis e faraós em suas igrejas. Eles querem continuar sendo ditadores em suas igrejas, para arrecadar dízimos e ofertas. Os padres e pastores não querem um profeta, mas eles querem igrejas para arrecadar dízimos e ofertas. Tire os dízimos e ofertas das igrejas, e as igrejas fecharão as portas para sempre. Tire os dízimos e ofertas das igrejas, e os padres e pastores procurarão trabalho. Tire os dízimos e ofertas das igrejas, e elas fecharão as suas portas para sempre. Por que existem tantas igrejas sobre a terra? Por causa dos dízimos e ofertas. Se não fossem os dízimos e ofertas, não haveria tantas igrejas sobre a terra. Se não fossem os dízimos e ofertas, não haveria tantos padres e pastores sobre a terra. Mas Deus enviou o profeta Cacô Filipe para a salvação dos filhos de Deus. Deus enviou o profeta Cacô Filipe para o julgamento e a condenação de todas as igrejas, de todas as religiões, de todos os padres e pastores que você vê hoje sobre a terra. O Deus vivo não precisa das igrejas. O Deus vivo não precisa das religiões. O Deus vivo não precisa dos livros sagrados. O Deus vivo não precisa dos padres e pastores. Mas Amós 3:7 diz que Deus precisa de um profeta. Apocalipse 10:7 diz que Deus precisa de um profeta. 2 Crônicas 24:19 diz que Deus precisa de um profeta. Oséias 12:14 diz que Deus precisa de um profeta. 2 Crônicas 20:20 diz que Deus precisa de um profeta. Mateus 23 diz que Deus precisa de um profeta. Lucas 11:49 diz que Deus precisa de um profeta. Mateus 10:41 diz que Deus precisa de um profeta. João 17:3, Deus precisa de um profeta. João 13:20, Deus precisa de um profeta. João 6 diz que Deus precisa de um profeta. Mas aonde é que está o versículo na Bíblia que diz que Deus precisa das igrejas? Aonde é que está o versículo na Bíblia que diz que Deus precisa das religiões? Aonde é que está o versículo na Bíblia que diz que Deus precisa dos padres e pastores para salvar? Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe um único versículo aonde Jesus Cristo prometeu enviar igrejas para a terra. Os padres e pastores não podem mostrar um único versículo na Bíblia
aonde Jesus Cristo prometeu a Igreja Católica, aonde Jesus Cristo prometeu as igrejas protestantes, aonde Jesus Cristo prometeu as igrejas evangélicas. Não há um único versículo na Bíblia que Jesus Cristo tenha prometido igrejas branamistas. Jesus Cristo não prometeu a maçonaria. Jesus Cristo não prometeu o espiritismo. Jesus Cristo não prometeu o cristianismo. Mas Jesus Cristo prometeu um profeta de geração em geração. Aonde é que está o profeta de Deus hoje? O profeta de Deus hoje está na África. Um negro africano chamado Cacô Filipe tem uma mensagem de salvação para todos os habitantes da terra. Se você deseja saber quem é o profeta Cacô Filipe, se você deseja conhecer a sua mensagem, você pode pegar aqui no carro de som gratuitamente livros do profeta Cacô Filipe. Mesmo que você seja rico, mesmo que você seja pobre, mesmo que você seja sábio ou ignorante, o livro do profeta Cacô Filipe é gratuito para todos os habitantes da terra. Nós não somos comerciantes como os padres e pastores. Nós não somos vendedores como os padres e pastores. Somos discípulos de um profeta vivo. E nós sabemos que a palavra de Deus não pode ser negociada. A palavra de Deus não pode ser trocada pelos dízimos e ofertas. A palavra de Deus não pode ser vendida. Mas a palavra de Deus deve ser gratuita para todos os habitantes da terra. Se você é bilionário, você tem direito de receber gratuitamente livros do profeta Cacô Filipe. Se você é pobre, morador de rua, você tem o direito de receber gratuitamente livros do profeta Cacô Filipe. Porque Cacô Filipe é o profeta de todos os habitantes da terra. E Deus é o Deus de todos os moradores da terra. Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo nela.